Senhor. Quero convidá-los a meditar na palavra de Deus, que nós a encontramos em Mateus capítulo 5, versículo 6. Estamos na série de mensagens sobre as bem-aventuranças, o sermão da montanha, o sermão do monte, que é o sermão pregado pelo maior dos pregadores, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus fala à multidão, ele pede para que a multidão sente na relva, na beira da praia, mas quando ele fala aos discípulos, ele convida os discípulos para subir para o monte, e ele transmite essa mensagem. As bem-aventuranças, Mateus 5 e 6, nós queremos falar hoje sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Meus amados irmãos, o sermão da bem-aventurança ele pode ser dividido em dois grupos. Por exemplo, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, e bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, e bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós. Vejam que nós temos aqui, primeiro, as 4 bem-aventuranças é a relação do homem com Deus. Bem-aventurado os pobres de espírito para com Deus. Bem-aventurados que choram seus pecados. Bem-aventurado os mansos, que é a relação dele com Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É primeiro a relação com Deus e depois a relação com o seu semelhante. Porque não conseguimos ter uma relação saudável com o nosso semelhante se a nossa relação com Deus não estiver consertada. Por isso que Jesus começa no Sermão do Monte falar como devemos nos relacionar e consertar a nossa relação com Deus, uma relação vertical, para que posteriormente tenhamos uma relação horizontal, que é com o nosso semelhante, com o nosso irmão. Mas vejam bem, meus amados irmãos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vejam bem, o texto aqui, ele não diz fome ou sede de vingança, não, mas o texto diz de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não é fazer, inclusive, justiça com as próprias mãos, que nós vamos falar sobre isso. Ora, o que Paulo escreve naquela carta que ele escreve à igreja de Roma, ele escreve no capítulo 12, no versículo 9, ele diz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu o recompensarei, diz o Senhor. Então, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, mas não aqueles que querem fazer justiça com as próprias mãos. O Salmo de número 94, o versículo 1 vai dizer o seguinte: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus? A quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. 2, exalta-te tu que és juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Versículo 9, aquele que fez o ouvido não ouvirá,
E o que o formou o olho não verá? Homem, aquele que repreende os gentios não castigará? E o que ensina o homem o conhecimento não saberá? Bem-aventurado, diz o versículo 12, é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Versículo 22, mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam que aqui a Bíblia está nos mostrando que a vingança não cabe a nós. Não é fazer vingança com as próprias mãos. Quem tem fome e sede de justiça, não é fazer justiça com as próprias mãos, mas entender que aquele que fez o ouvido, ele ouve as injustiças que fazem contra você. Aquele que fez o olho, vê as injustiças que fazem contra você. E ele reserva para ele o direito dele fazer justiça. Então, ei, irmão, essa noite, você que está me assistindo, saiba que se porventura você tem sido vítima de algumas injustiças, saiba que o Deus justo é aquele que toma para si a tua causa e advoga a tua causa e faz justiça segundo os seus princípios e os seus valores de justiça. Entregue a tua causa nas mãos de Deus e Ele fará no tempo certo e da forma certa aquilo que Ele entende ser correto. Vejam, meus queridos irmãos, o Evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus aqui como rei. O Sermão do Monte, ele é a plataforma desse reino. Mateus apresenta Jesus como o rei, no livro de Mateus, e o Sermão do Monte é a plataforma do seu reino. Ele não descreve a vida do mundo, mas a vida daqueles que fazem parte do reino. Aqui, quando Mateus apresenta Jesus como rei no seu livro, ele começa a mostrar como deve ser a conduta, a postura, a forma de viver, o modus vivendi dos que fazem parte desse reino. Ei, se você faz parte do reino que Jesus é o rei, a plataforma desse reino está em Mateus 5, que é o sermão da bem-aventurança. Por isso que nós viemos detendo-nos em algumas segundas para trazer esses sermões. Já pregamos alguns deles e certamente pregaremos tantos outros sobre esta plataforma do reino do que tem como rei Jesus. Ele vai falar nesse sermão como deve ser o modus vivendi de quem vive nesse reino, esse reino espiritual. Somente uma pessoa que é humilde de espírito e reconhece os seus próprios pecados e chora por eles e se submete à soberania de Deus, sendo manso, pode ter fome e sede de justiça. Por isso que nós pregamos o primeiro sermão: bem-aventurados pobres de espírito, somente esse que reconhece que é pecador. Somente aquele que reconhece que é bem-aventurado os mansos, bem-aventurados que choram, só esses podem ter fome e sede de justiça. Por isso, essa noite, eu quero iniciar essa série de mensagens, e certamente pregarei em 2 ou 3 segundas sobre bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Nós vamos falar sobre esse apetite pelo alimento do céu. Fome tem a ver com apetite, e nós vamos falar sobre o apetite desse alimento que vem do céu. Se temos esse apetite do alimento que vem do céu ou não. Durante esses sermões, nós estamos discorrendo sobre isso. Mas que tipo de alimento, pastor Carlos, nós devemos ter apetite? Qual é o tipo de alimento que devemos ter apetite, irmão Márcio? Se a Bíblia diz bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, então que tipo de apetite que nós devemos ter? Qual é o alimento que nós devemos ter apetite por ele?
Primeiro, a fome espiritual, irmãos, ela é uma das características do povo de Deus. A fome espiritual. Veja o que o profeta Amós escreveu, lá no capítulo 11, capítulo 8, versículo 11. Amós vai dizer o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aquilo que nos apetece, aquilo que é o alimento que nos apetece, que nos dá um apetite, meus amados irmãos, da palavra de Deus. O alimento que você deve despertar em você, um apetite, é o alimento da palavra do Senhor. A ambição suprema do povo de Deus, ela não é material, não, mas ela é espiritual. Paulo escreve, na carta que ele escreve à querida igreja de Colossos, a carta aos Colossenses, no seu capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Apetite que devemos ter pelo alimento é o alimento das coisas espirituais, buscar as coisas que estão em cima. Meus amados irmãos, os cristãos, eles aspiram, meus queridos, às coisas mais excelentes. Vejam bem, eles buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, o reino de Deus. É isso que está escrito lá, pastor Dami, Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o alimento que devemos ter apetite é buscar o reino de Deus. Ei, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Buscai primeiro a sua justiça, não apenas os seus benefícios, mas buscar a justiça de Deus. Glória a Deus. Que Deus possa, através dessa palavra, nos despertar a fazermos a sua vontade. Olha o que diz Thomas Watson. Ele era um puritano inglês, lá do século 17. Ele disse que Jesus está falando aqui da justiça imputada e da justiça implantada. Já da justiça imputada e da justiça implantada. John Stott, ele disse o seguinte: ele era o maior exegeta do século 20. Ele diz que a justiça bíblica tem 3 aspectos. Primeiro, legal. Segundo, moral. Terceiro, social. Então, John Stott, que é o maior exegeta do século 20, ele diz que a justiça de Deus tem 3 aspectos: legal, moral e social. A justiça legal, ela trata da nossa justificação, um relacionamento certo com Deus. Essa é a justiça legal. A justiça moral, ela trata da conduta que agrada a Deus. A justiça interior, do coração, de mente e também de motivações. Essa é a justiça moral. A justiça social, segundo Stott, refere-se à busca pela libertação do homem de toda opressão, junto com a promoção dos direitos civis, de justiça nos tribunais, da integridade nos negócios, da honra no lar e nos relacionamentos familiares. Disse Stott que esses são os 3 aspectos da justiça divina. Mas vejam bem, meus queridos, nós devemos ter apetite pela justiça imputada, ou seja, justiça diante de Deus. Essa é a justiça imputada. Justiça diante de Deus. Aquele que reconhece que é pecador e que, como pecador, ele é injusto.
e, portanto, está condenado junto ao trono de Deus Todo-Poderoso. Esse tem fome e sede de justiça. Meus amados, aquele que reconhece que é pecador, logo ele vai entender que como pecador ele é injusto. E eu faço uma oração há muitos anos, dizendo: Deus, não deixa eu cometer injustiça. Sabe por quê? Porque eu não confio nos meus métodos de justiça. Os meus métodos de justiça são falhos. Sabe por quê? Porque eu sou pecador. Logo, se eu sou pecador, sou injusto. Por isso que precisamos que Deus nos oriente a ser justo. Porque, meus amados irmãos, por sermos pecadores, nós que somos condenados junto ao trono de Deus Todo-Poderoso, devemos ter fome e sede de justiça, de fazer o certo, de fazer o correto. E justiça, meus amados irmãos, é dar a cada um segundo aquilo que lhe é devido. Isso é a definição de justiça. Dar a cada um segundo aquilo que lhe é devido. Meus amados, esse desejar ser justo, irmãos, ele deseja ter uma iniquidade perdoada. Esse busca a salvação. Quando nós dizemos temos fome e sede de justiça, eu estou dizendo: Senhor, essa injustiça é imputada sobre mim, que é o Senhor me fazer justo, fazer com que essa iniquidade minha seja perdoada e eu possa buscar a salvação. Mas como um homem pode ser justo diante de Deus? Como é que poderia isso? Ele jamais estará satisfeito até que creia. Como disse Paulo lá em Coríntios 1:30, creia que, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Não tem como o homem ser justo diante de Deus, a não ser que ele creia. O que Paulo disse: sois dele e em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ou seja, eu só posso ser justificado diante de Deus em Cristo Jesus. Até que eu seja dele e por ele, eu posso ser santificado, ser justificado e receber a minha redenção. Glória a Deus. Por isso que o homem não pode chegar a Deus por si só. Por que a nossa oração nós sempre oramos a Deus através do Espírito Santo, mas o nome de Jesus? Porque eu não posso dobrar meu joelho e dizer: Deus está aqui, chegando diante do Senhor Deus, Carlos Azeredo. Não. Deus olha para mim e enxerga um pecador. E ele não recebe a oração do pecador. Mas quando eu digo: Senhor, eu chego diante do Senhor, através dos méritos de Cristo do Calvário, Deus, meus amados, Ele olha para mim nesse momento, usando as lentes do Calvário. Quando Ele olha para mim, antes dele me enxergar, Ele enxerga o sacrifício vicário, perfeito, completo, satisfatório de Cristo no madeiro. E aí, quando Ele olha por mim através do Calvário, Ele me enxerga justificado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A única forma de eu ser justificado diante de Deus é através de Cristo Jesus. Por isso que a minha oração é em nome de Jesus. Aleluia, que essa palavra possa entrar no nosso coração, que essa palavra possa entrar no teu lar, na tua vida, e você possa crer que a única forma de você ser justificado diante de Deus é através de Cristo Jesus. Observe a seriedade das palavras de Pedro, ao replicar aqui um salmo. Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 18 e 19, diz assim: e o justo apenas se salva. Onde aparecerá o ímpio e o pecador?
Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. O justo apenas se salva, porque todos nós somos pecadores, mas o justo apenas se salva. Ei, eu e você não temos mérito nenhum. Não temos mérito nenhum. Os méritos são de Cristo. Nós, sendo justo, apenas se salvamos. Olhe bem, ele jamais, aquele que tem fome e sede de justiça, ele jamais se satisfará até que compreenda que Cristo morreu em seu lugar, morreu em seu favor. Nós temos que entender isso, que Cristo morreu no seu lugar, em seu favor, levando sobre o seu corpo os seus pecados, encravando na cruz a sua vida e comprando na cruz a sua eterna redenção. Ei, eu só posso ser justificado quando eu entender que Cristo morreu no lugar que era para mim morrer. Ele deu a vida que era para mim dar, mas Ele deu a vida por mim. Olha o que Paulo escreve aos Colossenses 2:14, havendo riscado a cédula, aleluia, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. A cédula era condenatória, a sentença estava dada, está ordenado ao homem a morrer uma só vez, e vindo depois disso o juiz, estava sentenciado. Jesus pega essa cédula que era contrária a nós, condenatória, sentença, pega ela e crava na cruz. Aleluia, glória a Deus, cravando na cruz para nos redimir. Cristo, meus irmãos, é a nossa justiça. Por isso a Bíblia diz, e eu quero recapitular, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Jesus é a nossa justiça. Quem tem fome e sede de justiça, tem fome e sede de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O mais fraco dos crentes que crê em Cristo tem tanto da justiça de Cristo como o mais forte dos santos. O mais fraco dos crentes que crê em Cristo, ele tem tanto da justiça de Cristo como os mais fortes dos santos. Joel, o profeta Joel, ele vai escrever no seu livro profético, no capítulo 3, versículo 10, forjai espadas das vossas enxadas, e lançai das vossas foices, digo fraco, eu sou forte. Aleluia. Eu vim para dizer para você que está me assistindo, que se sente o maior, o mais vil dos pecadores, se você crê em Jesus, ei, você é forte, você é justificado pela morte de Cristo no madeiro. Em Cristo somos completos e somos perfeitos. Em Cristo somos completos e somos perfeitos. Olha o que Paulo escreve, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele vai escrever no capítulo 4, versículo 13 até o 16, olha o que Paulo vai dizer, até que todos chegamos à estatura, à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, a saber, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte,
faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aleluia! Em Cristo somos completos e perfeitos. Ei, estamos caminhando no caminho da perfeição. E quando chegarmos à estatura de varão perfeito, estaremos aptos, preparados para Jesus nos levar. Cristo, meus irmãos, que é a nossa justiça. Essa justiça que a Bíblia, que Jesus está dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Esse Cristo que é a justiça, Ele é a fonte da vida. Não precisamos das cisternas rotas, não. Jesus é a fonte da vida. Jeremias disse isso no capítulo 2, versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Cristo é a nossa vida. Ele é a nossa vida. Não precisamos de cisternas rotas. Quem nele crê tem uma fonte de rios de água da vida. Quem nele crê tem uma fonte de rios de água viva. João disse isso no capítulo 7, versículo 38 do Evangelho de João. O apóstolo do amor, ele diz o seguinte: quem crê em mim, ele registrou isso, quando Jesus disse, quem crê em mim, ainda como diz as Escrituras, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Mas eu quero abrir uma janela aqui para te dar uma ênfase à seguinte expressão: quem crê em mim. A ênfase é como diz as Escrituras. Ah, mas eu creio em Deus, mas é do meu jeito. Eu creio em Deus da forma que eu entendo. Não. Só vai fluir rios de água viva do teu ventre se você crer em Cristo, como diz as Escrituras, como diz a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Creia na Bíblia, creia na palavra de Deus. Essa justiça de Cristo aqui, ela é gratuita. Ele é o pão da vida, e esse pão da vida, ela é de graça. A água aqui, a água da vida, ela é de graça. Isaías disse isso lá no seu livro messiânico, que escreveu no período de 600 a 700 anos de Cristo. Ele escreveu no capítulo 55, no versículo 1, ele diz assim: ó vós todos que tendes sedes, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. É de graça. Por isso essa noite nós te oferecemos a salvação de Cristo Jesus, que é de graça. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é, querido irmão, tudo isso gratuitamente para você. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, vai dizer o seguinte: e o Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós queremos essa noite parar aqui a nossa reflexão. Na próxima segunda vamos continuar. Queremos falar como devemos ter apetite pela justiça implantada. Hoje nós falamos sobre a justiça imputada. Quando se imputou sobre nós essa justiça. Nós éramos injustiça, era injusto, mas a justiça de Deus imputou sobre nós. E nós somos justificados diante de Deus. Na outra segunda queremos falar sobre a justiça implantada, ou seja, uma vida nova com Deus. Quando nós implantamos uma vida de justiça e não vivemos mais na injustiça. Eu quero convidar o Moneivo, vai fazer essa oração, vai orar por você que está na tua casa, e a palavra é: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça.